Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre o sentimento do medo. Você sabia que o medo é o sentimento que mais nos paralisa? Eu sou o padre José Vidalzino Fontanella da Silva e hoje nós vamos falar sobre as consequências do medo na vida de uma pessoa. O medo, ele é sim o sentimento que mais paralisa as pessoas. E para muitas pessoas, o medo se torna um monstro tão grande, tão violento, que acaba aprisionando as pessoas dentro do seu calabouço existencial, impedindo das pessoas se tornarem pessoas livres e felizes. O sentimento do medo, ele acontece na nossa mente como qualquer outros milhões de trilhões de sentimentos. A grande diferença é que quando o sentimento do medo ele é acionado, ele é gerado, ele pode deixar uma pessoa totalmente paralisada. Ele pode impedir esta pessoa de agir. O medo, ele pode impedir esta pessoa de ter atitude. Há pessoas que paralisam por inteiro diante do sentimento do medo, quando ele é acionado. Podemos dizer, eu gosto de dizer que o medo, ele tem três estágios, três momentos. O primeiro dele é o medo inato, é o nosso guerreiro, é o nosso instinto de sobrevivência, é o medo bom, o medo que nos protege de perigo, é o medo guerreiro, ele está sempre pronto para nos defender, aí a luta, é um instinto de sobrevivência. O medo bom, por exemplo, eu estou numa rua movimentada e quero atravessar para o outro lado. O meu sentimento do medo, ele vai dizer, não faz que você vai sofrer um acidente gravíssimo. Então ele vai me proteger. É um medo bom. Ah, você que tem labirintite, você que tem algum problema como eu. Se eu subir uma escada e olhar direto para baixo, num local alto, eu sei que eu vou cair. Por quê? Porque eu tenho labirintite. O meu medo, para me proteger, ele vai dizer, não suba, não vá, porque você tem isso. Então, o medo bom, o medo nosso que nos protege, o nosso guerreiro, aquele que está sempre aí, né, para nos proteger. O segundo sentimento do medo que nós temos é porque nós aprendemos. Como assim eu aprendi a ter medo? Sim, você aprendeu a ter medo do Papai Noel, o velho do saco. Você aprendeu a ter medo de cachorro. Você aprendeu a ter medo de cobra. Você aprendeu a ter medo de Deus. Você aprendeu a ter medo, vários medos que aqui a gente poderia dizer que a gente acabou aprendendo a ter medo. E o terceiro são os sentimentos do medo irracionais, aquele que só existe na nossa mente. Este medo é o mais perigoso. Este sentimento do medo é que nos paralisa e nos paralisa por inteiro. Só que é importante você e eu saber que este medo não vieram na nossa mente, no nosso pensamento, do nada. Eles não chegaram aqui chegando, não. Esse sentimento do medo, esses traumas, eles vieram até nós através de uma experiência negativa que nós tivemos no passado. Então, esta experiência negativa que nós tivemos ou foi causado em nós, mas nós passamos por uma experiência tão profunda negativa que nos gera medo. Ou alguém que fez isso em nós, né? O medo. E como nos diz Augusto Cury, a gente abre, quando ele é acionado, a gente abre as janelas killer, as janelas traumáticas, as fobias,
E quando ela é acionada em nós, o que acontece? A gente gela, a gente paralisa, a gente não tem atitude. O nosso guerreiro morre, gela, congela e nós começamos a ter atitudes e reações totalmente diferentes. Os sentimentos, ele vai nos gerando em nós consequências negativas. Os nossos resultados que nós vamos colhendo são resultados negativos. Exemplo, eu tenho medo, não vou andar de avião. Eu posso perder a oportunidade de participar de uma formação, de um congresso. Então, o resultado que eu tenho é negativo. Eu posso perder um emprego bom, melhor, porque eu tenho medo. Então, o medo ele vai trazendo resultados, consequências negativas na tua e na minha vida. Eu tenho medo de gravar este vídeo porque eu tenho medo. Então, o resultado que eu vou deixar de levar até você este conteúdo. Eu tenho medo. E o sentimento do medo, ele vai nos gerando o quê? Consequências, resultados negativos, comportamentos negativos. Eu fico tenso, eu fico com ansiedade, eu fico com aquele frio na barriga, aquela borboleta na barriga, eu fico paralisado, eu fico irritado, eu fico deprimido, eu fico ansioso. O medo, então, ele vai me dando comportamento, eu vou sentindo no meu corpo aquele calafrio, aquele quente, aquele tremor, aquelas mãos suadas, a gente fica vermelho, pálido. Então, o medo ele vai trazendo consequências, comportamento e também o medo ele vai nos gerando o quê? Sentimentos negativos. Consequências, resultado negativo, comportamento negativo e sentimento negativo. Eu sou uma pereba. Eu me torno uma pessoa pereba. Eu me torno uma pessoa aflita. Me torno chateado, irritado, frustrado. Eu me torno uma pessoa insegura. Eu tenho aquele sentimento de branco, borboleta na barriga, diarreia, medo de que as pessoas vão pensar de mim. Então, vai me dando esse sentimento de pereba. Eu vou me sentindo uma pessoa inútil, uma pessoa sem valor. Aqui podemos trazer para ilustrar, a gente vai se tornando, dentro da parábola da águia e da galinha, eu vou me tornando galinha. E vou perdendo todas as minhas qualidades, os meus valores. Quando eu atendo as pessoas no processo de coach, logo na primeira eu peço para a pessoa elencar 10 qualidades delas, ponto forte que ela tem. Vocês não acreditam, mas 90% não consegue elencar 10 qualidades. Negativo, um monte. Negativo, um monte. Mas qualidades, não. Sentimento inferior. Então a gente vai gerando este sentimento. Então quando a gente aciona o nosso medo, as janelas quiles, traumáticas, fobia de nós vamos tendo resultados negativos, comportamento negativo, sentimentos negativos. E o que acaba gerando de nós? Pensamentos negativos. Olha só. Acaba tendo os pensamentos negativos. Eu sou burro. Eu não vou dar conta. Eu não sou bom o suficiente. O que os outros vão pensar de mim? Eu não consigo, eu não sou bom, eu não sei falar, eu, eu vou me fechando, eu vou perdendo a minha essência.
Então, olha o quanto, quando o sentimento do medo é acionado na nossa cabeça, na nossa mente, o que ele gera? Resultados, consequência negativa, comportamento negativo, sentimento negativo e pensamento negativo. E aí o que gera? Resultado negativo. Como diz Einstein, a maior loucura do ser humano é querer ter resultados diferentes agindo sempre da mesma maneira. Então, quando o medo é acionado, nós vamos nos tornando uma pereba. E o que precisa ser feito? Eu quero trazer aqui um filme que eu gosto muito, acredito que muitos de vocês assistiram. Esqueceram de Mim 1, com Macaulay Culkin. Na cena do filme, quando ele desce ao porão da casa lavanderia, existe uma máquina. E para ele aquela máquina é um monstro. E por várias vezes ele sai correndo daquele monstro, porque ele tem medo. Mas um dia ele resolve enfrentar aquele medo. E ele vai lá, olha para a máquina e diz: você não é real. Você só existe aqui dentro da minha mente. Você não existe. E o monstro deixou de existir. Parece ser simples, mas para a gente enfrentar os medos, nós precisamos enfrentar. Nós precisamos enfrentar. Essa é a verdade. Precisamos encarar o medo de frente. Ou ele pode nos paralisar e nos colocar e perder todas as oportunidades de vida, ou nós encaramos o medo, porque o sentimento do medo, quando acionado em nossa mente, ele faz o quê? Ele nos trava. Aí as consequências, o resultado são negativo, comportamento negativo, sentimento negativo, pensamento negativo, resultados, uma pereba. Ele nos trava. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos encarar, porque senão o medo ele não vai permitir que eu dê passos, que eu dê novos passos, que eu arrisque coisa nova, que eu arrisque o novo. O medo não vai permitir que eu faça algo de novo, coisa nova. Não vou conseguir fazer isso, porque eu tenho medo. Me faz me sentir inseguro diante das outras pessoas, das oportunidades que eu tenho. O medo me coloca e me faz me sentir inferior às outras pessoas, porque bom é a pessoa. Ela que fala bem, ela que é bonita, ela que tem uma postura, ela que isso. Eu sou uma pereba, eu falo mal, ninguém me ouve. Comparação, inferioridade. Quais são os teus 10 talentos? Eu não tenho. Quais são as tuas forças? Aquilo que você é bom, eu não sou bom em nada. Sabe por que muitas vezes isso acontece? Porque o teu guerreiro, o teu medo bom, ele passa a saber o quê? Ele passa a te jogar numa zona de conforto para te proteger. Ah, do jeito que tá bom. Eu sou feliz assim. Para que eu arriscar? Para que eu começar um negócio novo? Nossa, tem tanta gente que já tem esse comércio. Para que eu vou fazer? Não vai dar certo mesmo. Olha, tanta gente que já começou, fechou. O medo vai te impedir de dar passo, de avançar, de começar coisa nova. E ele vai te colocar na tua zona de conforto. Ele vai te proteger na tua bola, na tua bolha. E esta proteção muitas vezes não é para o teu bem, porque você não é feliz. E eu acho que eu sou feliz do jeito que eu estou, mas no fundo eu tenho medo de arriscar. É a história da águia e da galinha. Eu estou feliz assim, comendo meu milhozinho aqui no terreiro, não preciso procurar, não preciso caçar. Não, eu estou bem assim. Não preciso. Para que voar para longe? Eu estou bem aqui. Mas no fundo, o que eu tenho? Eu tenho medo de arriscar. Eu tenho medo de dar passo. Eu tenho medo de iniciar algo novo. Eu tenho medo de começar coisa nova. Eu me sinto incapaz. Eu me sinto inseguro. Eu me sinto inferior.
E o que o medo faz? Ai, do jeito que tá bom. Eu não quero sofrer. Mas o medo, no fundo, o que ele está te fazendo? Te travando. E você está sendo travado, porque quando você aciona o sentimento do medo, ele te trava. E aí ele te dá a sensação de segurança, do jeito que tá bom, eu vou viver assim e for feliz. E no fundo, eu não for feliz porque eu deixo de fazer as coisas que eu mais gosto, que eu mais me sinto bem e feliz. Por quê? Porque eu tenho medo. O medo nos paralisa. O medo nos rouba as oportunidades de ser feliz. Simplesmente porque com medo de avançar, de arriscar. Então eu me entro num conformismo. Lembre, amado, tudo em nossa vida é resultado. O que eu estou vivendo hoje é resultado, reflexo do meu passado. Tudo é resultado. Só que os nossos resultados, eles são gerados pelos nossos sentimentos. Então, os meus comportamentos, os meus resultados, eles são gerados pelos meus sentimentos. E os meus sentimentos, eles são gerados pelos meus pensamentos. Eu digo que é o time que você e eu temos. Pensamento, sentimentos e ações e atitudes. Pensamento, sentimento e ações. E as nossas ações, as nossas atitudes geram os nossos hábitos criam a nossa realidade. E quando eu tenho medo de criar algo novo, eu vou vivendo no hábitos antigos e vou achando que tudo está bem. Lembre-se sempre, nunca se esqueça disso. Os nossos pensamentos fazem com que a gente seja quem nós somos. Nós somos o que pensamos ser. São os nossos pensamentos que determinam quem eu sou. Os pensamentos geram os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos geram as nossas ações, as nossas ações se tornam os nossos hábitos, os nossos hábitos vão gerando, criando a nossa realidade. E como enfrentar tudo isso? Mudando os pensamentos. Fazendo como uma causa 6. Enfrentar o monstro. Tu não é real, tu não existe. E se não conseguir sozinho, procure um profissional na área que vai te ajudar a ressignificar este trauma, este medo, esta fobia, para que você não perca as melhores oportunidades da sua vida por causa do medo. Então vamos lá, galera. Vamos sair da zona de conforto. Vamos parar de ter medo. Vamos arriscar, dar passo. Porque o meu pensamento, que eu posso, eu sou capaz, pensamento positivo, eu sou bom, eu também tenho valor. Faça o exercício. Deixa aqui como exercício para você. Até deixe nos comentários aqui embaixo. Deixa um comentário seu aqui embaixo. Você tem facilidade para elencar mais os pontos positivos seu, as tuas qualidades ou as tuas não qualidades, o ponto negativo, daquilo que você é uma pereba. O que você tem melhor facilidade? De elencar as tuas qualidades, os teus valores, aquilo que você é bom, aquilo que só você é, ou as suas não, aquilo que você é uma pereba, aquilo que você não é bom. Muitas pessoas, volto a dizer, aquilo que não é bom. Não conseguem elencar 10 qualidades suas. Pare e pense nisso. Qualquer coisa, deixe o seu comentário aqui embaixo. Nos procure no particular que nós possamos agendar
uma conversa e junto acompanhar, fazer com que você consiga dar passos significativos, saindo deste medo que te paralisa e que te impede de ser feliz. Grande abraço, até breve.